No nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos, Pai, esperando a Tua manifestação, e já te agradecemos, Pai, porque o Senhor já tem se movido em nosso meio, Pai. Neste momento, Pai, eu te peço que a Tua boca fale através da vida da Sâmia, Senhor, e tudo que o Senhor ministrou ao coração dela, Senhor, possa chegar também aos nossos corações, Senhor. Prepara neste momento o nosso coração para receber da Tua palavra, Senhor. Que sejamos, Pai, solo fértil para a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, Pai, floresça nas nossas vidas através da semente da Tua palavra em nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, eu queria pedir para vocês uma coisa que me veio ao coração agora. Quando você quiser saber se o Senhor realmente está falando com você, se esvazie de você. Deixa tudo que está lá fora, deixa lá fora. Concentre o teu pensamento, a tua alma, o teu espírito aqui, desse ambiente de unção, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente com vocês. Deixa tudo que tiver lá fora, deixa lá fora. Tudo aquilo que estiver tentando desviar a tua atenção desse ambiente, deixa lá fora. Concentre o teu pensamento, a tua vida. Esteja realmente aqui. Tá bom? Deus te use muito. Você precisa dele, né? Não precisa. Posso falar? Tá todo mundo ouvindo, né? Jesus não precisava. Foi o que eu ministrei. Na conclusão do meu curso, eu falei um pouco sobre isso, que nós não precisamos de microfone para falar. Isso aqui é só para ajudar. Porque aqui eu estou falando praticamente gritando para os irmãos ouvirem. Está ouvindo, irmão? A Márcia está ouvindo? A Márcia ouve pouco pulando. Então, mas é para ajudar e para a internet. Agora eu já baixei, parei de gritar, e está todo mundo me ouvindo ainda. Então a gente precisa do microfone. Pode se assentar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor. Eu acredito que o Senhor tem um propósito com cada um de nós que estamos aqui hoje. Véspera de feriado, alguns não trabalham amanhã, poderiam estar estendendo, outros trabalham, mas nós estamos aqui porque o Senhor escolheu nós para estarmos aqui nessa manhã. Amém? Hoje eu estava conversando. Eu acho muito legal quando o pastor fala de ministração. O alarme vai ficar apitando, meus irmãos. Sinto muito, porque eu não sei fazer sem olhar. Então, vai ter uns pipipi para se acordar. E o Senhor trabalha assim comigo. Nós temos uma lista de ministração. E o Senhor me dá primeiro o louvor. Aí você fala assim, louvor. Aí tem que desenvolver a palavra em cima do louvor. É o jeito que Deus fala comigo. E quando a gente montou a lista desse mês, eu comecei a ouvir louvor, estava ouvindo louvor. Aí vem um louvor, que é o que nós vamos fazer no final, que fala que Deus proverá sobre a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com cada um de vocês. Da provisão do Senhor. Do fazer do Senhor. Sendo que a maior provisão do Senhor para as nossas vidas já foi feita, que é Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós e para nos perdoar e para nos salvar. A provisão do Senhor começou aí. Eu entreguei meu filho. Eu provi por você. Eu tirei toda a enfermidade. Eu tirei todo o medo. Eu tirei toda a falta da sua vida, porque eu entreguei o meu filho por você. Para te conceder toda a sorte de bênção. Foi para isso que Cristo foi na cruz por mim e por você. Para conceder a primeira provisão do Senhor de sorte e de bênção para nossas vidas. Se a gente já teve essa primeira provisão, como é que a gente ainda reclama? E Ele quer falar nessa manhã, eu vou prover, eu vou fazer. Eu sou o Deus que faço, assim como eu já fiz. Mas você também precisa fazer a sua parte. A provisão de Deus só acontece se você se mover também.
É uma via, é uma estrada de 2 vias. Ida e volta, o Senhor faz. Mas eu estou indo, eu estou caminhando, eu estou fazendo. Deus proverá sobre a sua vida. Sim. Se você fizer algumas etapas. São essas etapas que eu quero trazer brevemente nessa manhã. Como é que eu faço, Sâmia, para alcançar a provisão do Senhor? Vamos começar. Abre para mim aí, Anca. Gênesis 22, do 1. A gente vai... A palavra, o versículo-chave dessa ministração é Gênesis 22. Eu acho um dos capítulos do Velho Testamento, um dos mais lindos. Tem vários lindos. Mas esse aqui é a provisão de Deus para Abraão, que é a provisão de Deus para a sua vida também. Por isso que quando muitas vezes fala assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, o Antigo se fez velho, tudo novo já passou, vamos ministrar apenas de Mateus em diante. Não, a palavra do Senhor ainda é viva naquele tempo. A provisão do Senhor começa ali, Ele proveu na vida de Abraão. E é nisso que nós vamos falar hoje. Vamos lendo pouco a pouco. Primeiro a gente vai ler do 1 e 2. Passado algum tempo, Deus propôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, aquele filho da promessa, sabe? Que Abraão só teve com 100 anos, aquele que ele tanto queria. Pegue seu filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto no montes que eu lhe indicarei. Ele já falou. Abraão já ia para o monte sabendo que Isaque era o sacrifício. Não era surpresa para ele. Mas Abraão fez o quê? Se colocou à disposição. Quando ele se colocou à disposição? Volta um pouquinho, Ianca, no 1. Quando ele disse, eis-me aqui. Cada vez que você diz, eis-me aqui, você está se colocando à disposição de Deus. Você está se colocando à disposição do Senhor para Ele prover sobre a sua vida. A provisão de Abraão começou aqui, No final, quase, nós vamos ver que Isaque não foi sacrificado. Mas foi por causa dessa palavra aqui. Eis-me aqui. Ele se dispôs. Ele ouviu. Ele sabia. E eis-me aqui. Eu vou fazer. Primeiro passo para você ter a provisão do Senhor é: eis-me aqui, eu estou à disposição. Você quer ter a provisão, você quer ver Deus fazer, mas você não se dispõe para o Senhor. Você não faz para o Senhor. Assim como Abraão fez na primeira parte, a atitude de Abraão foi se colocar disponível. Você tem se colocado disponível do Senhor e do reino? Essa palavra é para você refletir sobre a sua vida, aonde você está falhando, assim como eu. Eu gosto de falar, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu já ouvi neste púlpito pela pastora Luciana, a palavra, ela vem em L, ela passa aqui para ir para a igreja. Então ela passa primeiro em mim. E é para mim e para você se aproximar e entender, Senhor, eu estou me colocando disponível? Ou eu estou vivendo ainda, eis-me aqui, envia aquele ali? Porque muitas vezes a gente faz isso. Eis-me aqui, Senhor, mas estou cansado, quem vai é meu marido. Mas está valendo, né? Ele é uma só carne comigo, manda ele, eu acho que está de boa. Não, eis-me aqui é eis-me aqui. Não é envia aquele ali. É eu me colocar à disposição do Senhor. Quer a provisão? Se coloque à disposição. Se coloque, mostre, eu estou disponível, Senhor. Eu estou disponível para fazer a sua vontade sobre a minha vida. Primeiro passo era esse. E para estar disponível, você precisa ouvir e aceitar. Não é fácil. Quem que falou que para ter provisão, que falou que para ser disponível é fácil? Eu preciso ouvir. Abraão ouviu a voz de Deus.
É preciso aceitar. Abraão aceitou a vontade de Deus. Sacrifício ali como holocausto. Nessa hora ele já podia falar, falou aí para você, eu esperei 100 anos e agora o senhor está maluco. Ele poderia argumentar? Poderia. Mas se colocar à disposição é aceitar a vontade de Deus. É entregar o comando ao Senhor. Eis-me aqui por completo. Não é peraí, vamos conversar sobre isso. Não é até aqui, eu falei o eis-me aqui, ele falou eis-me aqui antes do Senhor falar o que ia acontecer. Ele já se colocou disponível. Aí depois o que ele fez? Ele aceitou. Coloque-se à disposição do reino. Coloque-se à disposição do Deus provedor. Que aí sim ele vai fazer. Porque ele não olha a roupa que você está vestindo, o seu jeito de orar, o quão bom você é em leitura da Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Eu estou falando assim, fluente em ler. Ele não olha nada disso, ele olha o seu coração. Ele quer ver se o seu coração está disponível para ele. Se o seu coração está pronto para o Deus da provisão. Às vezes as coisas não acontecem, porque o seu coração ainda não está pronto para receber do Senhor. Deus provê quando há trabalho. Então peraí, eu só me coloco à disposição, acabou, Deus vai fazer e já era. Não, Deus provê quando há trabalho. 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus havia lhe indicado. Antes ainda de ir, pode deixar lá ainda. Antes ainda de ir, me ajuda aí, irmã. Antes ainda de ir, Abraão levantou, foi cortar lenha para o holocausto, foi fazer as coisas, ele trabalhou para o Senhor. Bom, se eu vou ter um holocausto, eu vou fazer uma fogueirinha. Para fazer uma fogueira, eu vou cortar a madeirinha. Ele trabalhou. Deus provê quando há trabalho. Quando você arregaça sua manga e fala, eis-me aqui, eu quero ajudar. Domingo passado nós tivemos reunião, né? Metade da igreja, a gente olhou, é ajudador. Mas tem a outra metade aí. É para todos trabalhar no reino. Se todos trabalham no reino, vamos falar hoje assim de trabalhar no reino. Nós temos o obreiro, a obreira, ministério infantil e alguns outros ministérios. Se todo mundo da igreja fizesse parte de um ministério, eu garanto, você só ia dar aula, vamos dizer, no ministério infantil, uma vez a cada 2 meses. Mas poucos se dispõem. E o prover de Deus vem quando há trabalho. Você precisa trabalhar para o reino. Ele trabalhou para que acontecesse o holocausto. Abraão se dispôs para Deus e começou uma longa jornada em busca do lugar que Deus havia lhe mostrar. Ele preparou a lenha. E ele já tinha quase 100 anos. Idade para trabalhar no reino não é nada. Abraão, com 100 anos, cortava madeira para fazer o holocausto. Eu ia botar alguém para cortar, obviamente. Eu já estava pensando assim, né? O holocausto vai ter que ser num monte, vou ter que subir tudo isso, vou mandar outra pessoa. Mas não, com 100 anos, ele sabia que ele ia enfrentar. Vou cortar madeira, vou subir aquele monte, que só de você olhar, você falar, Senhor, me deixa aqui. Com 100 anos, idade não é nada. Você quer o prover do Deus? Comece a trabalhar para coisas do Senhor. Comece a se mover no seu lugar. Trabalhe e espere no Deus da provisão. Mas não, eu quero vir esquentar meu banco, pegar minha bênção da escada assim, né? E vou embora. Nem me viu. Hoje eu vou, agora um breve testemunho, vou dar glórias a Deus pelo ministério que nós temos hoje. Tá? Porque assim, igual eu falei, metade da igreja hoje, graças a Deus, está servindo, ainda tem o seu lugar. Tem pessoas que eu estou para conversar e ainda não conversei, que se der eu vou conversar hoje. Mas antes de ter esse time de obreiros, de servos que trabalham na obra,
A Sâmia deu aula no Ministério Infantil, a Sâmia deu aula para o jovem, a Sâmia fez parte da ação social, a Sâmia fez parte do louvor, a Sâmia ajudou em mutirão de limpeza. Não é para me glorificar, mas não tinha. Olha hoje a Sâmia. Ela abria a igreja todo domingo, toda quarta que tinha culto, toda reunião que tinha. Sexta-feira, toda reunião. Hoje a Sâmia abre uma vez por mês e olhe lá. O que é isso? Porque hoje tem gente para trabalhar. E é isso que você tem que fazer. O momento em que você fala, eis-me aqui para trabalhar, não vou dar eu de exemplo, a Sâmia pode descansar. Tinha tempos em que eu chegava em casa exausta. E o que você ouviu da palavra? Não sei, eu andava o culto inteiro. Alguns, acho que os mais antigos de igreja podem dizer, eu acabava o louvor, ou acabava uma coisa, eu não parava sentada igual eu sento aqui hoje. Eu saía, ia resolver coisa lá embaixo, e não sei. Mas o porquê que isso mudou? Porque houve um eis-me aqui e o trabalhar no Senhor. Então quando você se levanta para trabalhar no Senhor, você está dando um alívio para o seu irmão. Você está ajudando. E o que Deus faz sobre a sua vida? Prover, porque vê você se mover. Então, provisão do Senhor é trabalhar para o Senhor. É fazer para o Senhor. É se colocar dependente do Senhor. Normalmente a gente desce para baixo. A gente aumenta os números, tá? Eu estou brincando, pode pôr no 4. Estou brincando com a Ianca, que ela e o Lucas, exemplo. Estão sendo treinados. Fazem 3 domingos, Vi? Para estar no som, para ajudar, trabalho, servir. Se colocaram à disposição. Quem estaria no som hoje? Vinão, que está ali fazendo nada. E Camila, outra que não está fazendo nada. Tá tirando fotinho, né? A Camila agora é mídia. Ela é chique, subiu de cargo. Mas o porquê que isso está acontecendo hoje? Porque eles falaram, eis-me aqui. Estão ao trabalho do reino. E Deus está provendo na vida de vocês, na família de vocês e no lar de vocês. Mas, irmã, normalmente é 3, 4, 5, o número sobe, tá? Não volta para trás. Continuando. Deus provê quando há dependência. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar. Um lugar longe. Eu acho que quando eu visse o lugar longe, ele ia continuar longe, que nessa eu não ia. Mas ele se colocou um dependente do Senhor. Está longe, a caminhada vai ser dura, mas eu dependo do Senhor para ir. Porque se não for dependente do Senhor, não aguenta a caminhada. Se você não for dependente do Senhor, você não aguenta as dificuldades que se levantam na sua vida. Você só vai aguentar qualquer coisa, o alvo que está longe, o sonho que está longe, a promessa que está longe, se você depender do Senhor. Abraão se colocou na dependência total de Deus para receber a sua provisão. Ele sabia que não ia ser em vão subir naquele monte. Ele sabia, no fundo dele, do coração dele, ele sabia que ele não ia sair sem o filho dele, eu acho. Que Deus não ia decepcionar. Ele sabia, Deus vai prover. Eu acho que, nós vamos falar aqui de fé, eu acho que mais para frente. Abraão tinha uma fé, eu acho que cada vez que ele caminhava, pensava, Deus vai prover, não vai ser meu filho. Ele é o filho da promessa. Ele se colocou totalmente dependente de Deus. Ele estava confiante de que Deus faria o impossível na sua vida. Quer a provisão? Seja dependente. Confie nele. Acredite nele, tenha confiança no Senhor. E cada vez que Abraão caminhava, sua visão se abria e ele viu um monte. Mas ele não viu um monte de sacrifício, ele viu um monte de direção a Deus. Quando você anda e encara a situação, você não tem que ver o seu desafio. Você tem que ver, é Deus que está ali na frente e Ele vai prover. Porque eu sou dependente dEle. Você precisa mudar o foco da tua visão. Você não tem que mais ver o problema, você tem que ver Deus, que é a solução. Isso é se tornar dependente de Deus. E Abraão fazia isso a cada caminhada. Eu não via o problema. Eu não via meu filho queimado. Mas eu via Deus provendo e fazendo, porque eu dependo dEle. Você quer a provisão, mas não sabia que era tão difícil. Não é difícil, é fácil. É depender, é trabalhar. Se colocar disponível.
É ter intimidade com Deus. 5. Disse-lhe a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de atorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e as colocou aos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou a brasa para o fogo, e a faca, e caminhando os dois juntos. Eles foram caminhando. Os servos de Abraão ajudaram até um certo ponto da viagem. Mas no momento de sacrifício, Abraão não quis que os seus empregados participassem. Era a hora mais importante para ele com Deus. Uma oportunidade de estar com o Senhor pessoalmente. Isso nos ensina sobre uma vida em intimidade com Deus. Há um certo ponto de você caminhar em comunhão com Deus. Que é esse momento? Domingos, terças, sextas. Eu vou caminhar junto com a minha igreja, junto com meus irmãos, mas há um momento em que você precisa caminhar sozinho com Deus. E a sua intimidade com Deus? E o seu falar com Deus? Muitas vezes vivemos religiosamente, publicamente, se levando pelos outros. Mas e nós com Deus? Eu só oro se meu irmão orar. Eu tenho tanta vergonha que eu só vou orar se tiver alguém orando em voz alta. E a sua intimidade com Deus? Deus quer um relacionamento pessoal com você. Ele não proverá em massa, Ele vai fazer. Mas Ele quer prover na sua vida, no individual. Isso é ter intimidade com Deus. Qual tem sido o seu devocional com Deus? O dia é tão corrido que não consegue parar? Consegue. Quando a gente fala que não consegue, é mentira. A gente consegue, porque mesmo com o dia corrido, se pintar uma festinha ou uma outra coisa, a gente encaixa. Então encaixa Deus na sua vida. Até quando? Você só vai receber quando estiver aqui e não ter intimidade. Deus provê quando há intimidade com Ele. Quando se é íntimo dEle. Ele fala Ele quer ter um relacionamento pessoal, como eu disse. Isso está na palavra, Mateus 6,6. Diz assim: mas, quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto, o recompensará. Aqui é pessoal. Aqui é vá no seu quarto. Não fala assim, ó. Mas quando você orar, leve a galera para o seu quarto e ora lá com eles. Não, não é isso que você está lendo ali. Vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai. Ah, mas eu sou casada, eu tenho que fazer com meu marido. Você tem que ter intimidade com Deus, com e sem o seu marido. Vá para o seu quarto, ore em secreto ao seu pai. Para o seu pai que está em secreto. Então o pai que vem em secreto o compensará. Então o pai que vem em secreto proverá. Só proverá se houver intimidade. Qual tem sido o seu, Sâmia, grau de intimidade com o Senhor? Acordo, vou trabalhar e faço isso e não sei o que lá e vou dormir. Ah, peraí, antes de dormir, obrigado, Senhor, por mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Não é isso. Intimidade é além, é ler, é ouvir, é ser íntimo em meio aos louvores. Eu já tive intimidade com o Senhor dentro de ônibus, ouvindo louvor e depois chorando. A doida. Isso é ter intimidade com o Senhor. Não importa onde. Irmão, a gente vai para o banheiro, a gente leva um celularzinho. Quem não leva um celular quando vai no banheiro? Ou nunca levou? Ninguém levantou a mão, né? Meu marido falando que não leva. Eu não vou te expor não, viu? Que você fica 2 horas no celular no banheiro. Mas você leva o celular para o banheiro. Você pode ter intimidade lá com o Senhor.
O Senhor está em todos os momentos. No banho você pode ter intimidade com o Senhor. Mas é necessário ter intimidade com o Senhor. Às vezes tem gente que só consegue ter intimidade com o Senhor, que o tempo é corrida, quando eu dou uma corridinha no banheiro, eu consigo orar, principalmente em trabalho. Tem gente que vai no banheiro, ora, é ter intimidade com o Senhor. E ela é pessoal. Vá para o seu quarto, vá para o seu banheiro, vá para onde você quiser, mas tenha intimidade com o Senhor. Porque somente quando eu tenho intimidade, Deus recompensa, Deus provê, Deus faz. Quer a provisão do Senhor? Saia da zona de conforto. Seja íntimo do Senhor. Gênesis, volta para Gênesis 22, 7 e 8. Deus provê quando há fé. Tudo envolve fé na nossa vida. Na vida de um cristão, tudo envolve fé. Para se prover, para Deus prover, é necessário que haja fé. Isaac disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui comigo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão já sabia onde estava o cordeiro. O próprio cordeiro estava carregando. Dá uma outra ministração, não vou puxar agora, mas a gente pode relacionar isso à cruz. Quem levou a cruz? O próprio Cristo levou a cruz para ser crucificado. Mas não é a ministração que eu estou fazendo. Volta. Continuando, Isaac respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele sabia, ele podia falar: meu filho, então, é tu mesmo. Tu vai para o fogo. Acabou, já era. Não, Deus proverá. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Nessa hora ele falava com fé. Porque se ele não tivesse fé, ele estava ali descabelado. Eu já estava ali descabelada. Meu filho, eu não sei, mas eu não sei onde está o cordeiro, meu filho. Vamos subir. Mas ele tinha fé. Deus mesmo há de prover, Ele há de prover. Eu já falei essa parte, Ele não vai tirar meu filho, o filho da promessa. Ele proverá. Deus é justo. Deus não quer te fazer sofrer, Ele não vai te tirar nada para te fazer sofrer. Ele vai acrescentar sobre a sua vida bênçãos. Se você crê na provisão de Deus para a sua vida, ao invés de reclamar, precisa profetizar, que é exatamente o que Abraão estava fazendo, profetizando: há de vir o cordeiro. Ele tinha fé e ele profetizava: o Senhor vai prover, o Senhor vai fazer. Para de reclamar e começa a profetizar. Se as coisas não estão acontecendo, para de murmurar e fala: vai acontecer. Eu ouço isso direto na minha casa. Por isso que eu falo que a palavra ela é em L. Tem vezes, gente, eu sou um ser humano. Tem vezes que a corda tá tipo querendo arrebentar. Aí eu falo alguma coisa, ele: dá para ser um pouquinho mais otimista? Ele fala. E é exatamente isso. Dá para ser um pouquinho mais otimista com isso que você está passando? Dá para acreditar um pouco mais? Dá para confiar em Deus? Dá para depositar nele? Ou você quer continuar reclamando? Reclamando é fácil. Mas é necessário profetizar. Muitas vezes queremos saber todos os detalhes, como fez o Isaac. Mas o importante é saber que Deus está no controle. Você não precisa saber, você precisa fazer, você precisa acreditar e profetizar. Coisas melhores acontecerão. Coisas melhores acontecerão. Isso que eu estou passando vai passar. Eu profetizo felicidade. Eu profetizo bênçãos no meu lar. Eu profetizo saúde. No tempo que eu fiquei ruim, acho que todo mundo ficou sabendo, né, que eu fiquei ruim, né? Que eu não vim nem para a igreja. Né? Eu tinha uma dor tão absurda que nesse momento eu dei uma arriada, óbvio. Eu chorava de dor e falava abobrinha, tinha vezes. Mas é nessa hora, depois eu entendi, é nessa hora
que eu tenho que parar de reclamar e falar: Senhor, eu estou vendo, eu profetizo a cura, eu profetizo o mover. O médico olhou o exame, eu fiz uma ressonância e eu não sou nada ansiosa. Tirei uma foto e mandei pro meu primo que é médico, olhei para mim. Não podia nem esperar o meu médico. Aí, mandei para minha mãe e minha mãe viu, né? Manda para ele pra gente saber o que é logo, que o negócio tá feio. Aí ele falou assim: eu tô com hérnia de disco. Ele perguntou para minha mãe: ela está andando? Porque era grande. Mas por quê? Porque Deus provê. Porque Deus faz. Porque se você profetiza, eu não parei nenhuma das minhas atividades. Eu dei até a aula. Tudo bem, era sentadinha. Mas eu dei. Sentado também doía. Hã? Sentado dói. Opa! Deitado dói. Mas eu sei, vou profetizar. Vai acontecer. Deus vai fazer. Eu não vou pelo aquilo que eu estou vendo. Eu vou para aquilo que eu estou crendo que é Deus. Isso é fé. Eu não vou pelo... Eu vou pelo que eu creio, pelo que eu acredito. E é necessário que haja fé. Abraão teve fé. Abraão acreditou. Abraão profetizou. Profetiza sobre a tua vida. Não fique esperando o profeta. Seja profeta você mesmo. Porque muitas vezes você só quer receber a profecia. Isso é bom. Concordo, também quero às vezes, é legal. Mas você pode profetizar sobre a sua vida. Pare de declarar, reclamar, murmurar e profetize. Eu vou alcançar, eu vou melhorar, eu vou evoluir, eu vou ser... como que fala? Subir de cargo em empresa. Eu vou ser promovido. Profetize sobre a sua vida e vai acontecer. Profetize e Deus proverá. Profetize e Deus fará sobre a sua vida. Mas você não pode ficar calado. É tempo de falar, é tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de crer no Senhor. Continuando. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Era um momento, em que haveria uma consagração. Chegaram no lugar, Abraão construiu o altar, ele ia consagrar aquele momento a Deus. E precisava muita coragem, eu imagino, de amarrar o seu filho. Olha a coragem de Abraão. Ele amarrou o seu filho. Isso nos mostra a determinação em consagrar o seu lar ao Senhor. Eu não teria coragem. Rafa, amarra sua filha aí. Vai amarrar? Difícil, né? Precisa ter coragem. Mas ele cria, ele acreditava e ele faria de tudo para consagrar o seu lar ao Senhor. A Rafa, amarra o Gustavo. Agora? Mas é preciso coragem. Aqui a gente fala brincando, mas na hora. Mas Abraão cria. Eu vou consagrar. É o meu lar, é a minha família. Deus proverá. Ele estava disposto a entregar o seu filho sabendo que Deus ordenou. Ele estava disposto. Porque ele sabia, eu preciso consagrar, eu preciso me consagrar. Consagração é entrega, eu me entrego ao Senhor. Então, nossas vidas tem que ser uma vida de consagração ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Consagração não é só aquele momento. Não são todos aqui, eu acho que participaram. Em que se derrama o óleo e se consagra o evangelista, o pastor, o diácono. Não é esse momento. Consagração é entrega. Você precisa se entregar todos os dias ao Senhor. Lembra que eu falei que a provisão do Senhor é uma estrada de 2 vias? É a sua parte. Eu me consagro ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Eu entrego o meu filho. Porque eu sei que Deus vai fazer. Eu entrego esse problema. Porque eu sei que Deus proverá. Dia após dia. O pessoal da DF entrega a tentação. Porque sabe que Deus proverá.
É uma luta dia após dia. Mas eu sei, eu consagro, eu me entrego a eles. Cada vez que eu venho numa reunião da ADEF, cada vez que eu participo num culto, não é em vão. Eu estou me entregando para o Senhor e me afastando das coisas do mundo. Consagração é isso. Eu me entrego e me afasto das coisas do mundo. E a palavra do Senhor diz em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro a justiça de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. E tudo vai prover. E tudo vai acontecer. Se eu buscar primeiro o reino de Deus. Eu só busco se eu me entrego a Deus. Só vai acontecer. Só serão acrescentadas. A provisão só virá se eu buscar, se eu me consagrar, se eu me entregar a Deus. Gênesis 22, 10, 11. Eu acho que eu estou um pouco rápida para Ianca. Mas amém, glória a Deus. Gênesis 22, 10. Nesse momento, Isaac já estava amarrado. Deus estava consagrando aquele momento pelo seu lar e pela sua família. E não havia nenhuma provisão. E eu não via cordeiro nenhum. E eu via meu filho amarrado. Então agora é hora do sacrifício. Vamos lá. Então, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Ele fez. Ele pegou. Ele teve a reação de pegar para fazer. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão. Aí de novo, eis-me aqui. Acho que esse eis-me aqui foi mais... Acho que esse eis-me aqui deve ter tido eis-me aqui. Graças a Deus, agora vai acontecer. Tipo isso, foi um alívio esse eis-me aqui. Mas foi de novo, eu estou me colocando à disposição. Deus podia falar assim, põe mais lenha que essa é pouca. Ele só estava se colocando à disposição, ele não sabia o que ia vir. Mas ele confiava, ele fez, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Não, para aí, era só até aí. Volta. Não vou adiante é mais para frente. E o que Abraão foi o tempo todo obediente. Ele não parou, ele pegou a faca, ele sacou a faca. Ele ia sacrificar, ele ia fazer. Porque obediência gera bênção, porque obediência gera provisão. Porque obediência faz acontecer. Porque obediência faz o milagre acontecer. O milagre só acontece muitas vezes quando somos obedientes ao Senhor. No momento mais difícil, sem dúvida alguma, foi quando Abraão pegou o cutelo. Ele já teve o caminho inteiro, ele sabia que o filho ia ser sacrificado. Ele já tinha amarrado o filho, ele não estava vendo mais nada. Aí o momento mais difícil, eu vou ter que pegar o cutelo e vou ter que agora, acabar. Momento mais difícil para executar o seu filho sobre a ordem de Deus. Mas ele falou, eis-me aqui, então eu vou fazer. Ele não queria sacrificar o seu filho. Mas ele era obediente. Deus mandou. E a obediência determinou um milagre em sua vida. Que foi o momento que o anjo veio e falou, na próxima parte, não toque no rapaz. Só houve o milagre, a provisão do Senhor naquele momento, porque ele obedeceu. Porque ele não hesitou em fazer. Às vezes, Deus precisa nos testar antes de fazer. Para saber se estamos prontos para receber. Deus não vai entregar a bênção de qualquer forma na tua vida jogada. Tá aí, agora se vira. Não. Às vezes, acontece isso que foi um teste para Abraão na nossa vida. Para saber se somos obedientes. Para saber se temos fé. Para saber como está o nosso coração. Mas nós precisamos estar confiantes em Deus e na tua promessa. Deus proverá. Deus vai fazer. Eu não sei se a Dani Fia está dando aula.
Pede para ela ir subindo, que já está indo para o final da palavra, ela vai fazer o louvor, por favor. Deus provê quando eu obedeço. Se os meninos quiserem ir subindo, já podem também. Ele faz quando eu obedeço. Mesmo que eu estou sendo testado, mesmo que está sendo difícil, eu vou obedecer ao Senhor. Eu não vou dar o jeitinho brasileiro. Não existe o jeitinho brasileiro para cristão. Existe o jeitinho de Deus, que é o certo. Para de tentar dar jeitinho brasileiro para resolver os problemas e as situações. Seja obediente ao Senhor. E foi isso que Abraão foi. Agora dando sequência. O anjo falou, não toque no rapaz, diz o Senhor. Entrou um milagre aí, porque o Abraão foi obediente. Então a provisão do Senhor, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso ali. Ele nem precisou amarrar, Deus já até amarrou. Preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, não, ele pegou sim. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Ele foi obediente, pode passar para o próximo. E ele recebeu o milagre do Senhor, ele recebeu a provisão do Senhor. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor proverá. A vida de Abraão foi marcada pela provisão divina. Por isso que ele marcou o lugar como Deus proverá. Quando nós fazemos o que Abraão fez, estamos disponíveis para Deus, trabalhando a fazer a sua parte. Estamos na dependência divina, buscando intimidade com o Senhor, profetizando vitória, se consagrando a ponto de obedecer à vontade de Deus. Então, podemos ouvir a voz do Senhor e erguer os olhos como Abraão para contemplar a provisão do Senhor. Você pode ter a provisão do Senhor, mesmo quando vir a dificuldade, mesmo quando vir aquilo lá que você fala é impossível. Deus proverá. Deus proverá sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque Ele é Deus de milagre. Porque Ele é um Deus que faz. Esse louvor vai dizer assim, ó. Deixa eu achar a parte que eu quero. É que eu não sei, vou ler. Eu posso cantar agora que ninguém tocando, eu posso cantar no meu tom, né? O louvor diz assim, ó. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. E Ele só vai prover se você fizer a sua parte. Eu queria te pedir para se colocar de pé. Você não precisa cantar junto com a banda. Você precisa se entregar a Deus nesse momento. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Camila, sobe aqui. Você ensaiou. Deus proverá. Deus vai fazer. Pode começar a tocar, meu irmão. Faz sua partezinha aí. Coloque a situação e que está se levantando sobre a sua vida. Eu não sei qual é o seu Isaac. Eu não sei qual é o Isaac que Deus está te pedindo. Mas confie nele. Ele proverá. Se for alguma enfermidade, Ele vai curar. Ele vai fazer o milagre. Estar aflito, Aleluia. nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas sua manhã virá e minha fé será recompensada.
Ele não falha e nunca falhará. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Você não está destruído. Posso até ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá. Minha fé será. Você vai ser recompensado. Não é em vão. Meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Olha para o alto, olha para Deus. Se foque nele. Eu vivo pela fé. Viva pela fé. Deus proverá. Veja a letra que você está louvando. Proverá. Olho para o alto. É de onde vem o socorro. O socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Senhor, provê sobre cada um aqui agora, Senhor. Entra na vida de cada um dos meus irmãos. Não no emocional, mas na ferida. Mas nunca destruí. Eu não sou destruído, nem meus irmãos. Eu posso até sofrer, mas o amanhã vai vir. O Senhor vai vir. O Senhor vai fazer. O Senhor vai restabelecer. E eu vou ser recompensado, porque meu Deus não falha. Você é recompensado quando você está no Senhor. Eu posso estar ferido, mas você não está destruído. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Ele quer te reerguer hoje. Ele quer novidade hoje. Minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. O cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Declare: não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Às vezes a gente não sabe o que fazer, né, irmãos? Diante das circunstâncias. E quando a gente não souber o que fazer,
Deixe Deus prover na sua vida. Quando você não vê, você olha para os montes. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O versículo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mesmo que hoje você olhe em volta e fale: meu Deus, como que eu vou sair dessa situação? Meu Deus, como que eu vou pagar aquela conta? Meu Deus, eu tenho uma enfermidade no meu corpo, o que vai acontecer? Eu respondo para você, ó: Deus proverá, Deus proverá. Para todas as situações, Deus é a provisão. Deus é a provisão para a tua vida. Recebe essa música, este louvor, como um bálsamo para o seu coração, como uma resposta à situação que você está passando. Não desista, Deus proverá, o socorro vem, o socorro vem, e Ele está em Deus, aleluia. Quando minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Ouve isso. Mesmo cego me faz enxergar. Te faz enxergar. Mesmo falho me Está faz caindo por terra. As vendas acabaram. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se Tá cansado? esgotar, Entregue a Ele. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aleluia. Ele vai prover, meu irmão. Ele já proveu. Eu vivo pela fé. Viva pela fé. Deus proverá. Ele já fez. Isso que você pensou e trouxe para Ele, Ele já fez. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigado por cada um dos meus irmãos. Obrigado pela provisão neste lugar. Obrigada, Senhor, por este momento, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelas dificuldades, porque elas vão ser superadas e eu vou prover do melhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Guarda cada um dos corações nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu vou ver testemunhos de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar brevemente agora, já dando praticamente o encerramento. Nossas atividades. Vamos para as nossas atividades semanais. Primeiro aí as nossas redes sociais. Vamos falar um pouquinho da rede social. Nosso Instagram, a Camila, ela tem postado nos domingos, ela tem postado às vezes durante a semana. Siga as nossas redes sociais. Às vezes você pede um recado pelo WhatsApp, que às vezes a gente colocou lá na agenda da igreja do Instagram. Então, você que tem Instagram, siga a gente nas redes sociais. Outra coisa que eu vou falar aí não tá, mas a gente tem um site, a igreja. Não sei se todos sabem. Lá tem as ministrações, lá tem a palavra do pastor Daniel. Você pode sempre ter mais de Deus nas nossas redes sociais. Segunda. Eu acredito, com a certeza, que a segunda não haverá aula. Nós vamos avisando sobre a aula. Falta uma matéria, acho, para esse ano. A Jéssica, ou eu, ou alguém, vai avisando vocês. Quando vai iniciar, como vai ser, se vai acontecer, se não vai acontecer. Vamos avisar vocês no grupo, fiquem sossegados. Terça-feira. Mas o pastor está viajando. Mas é feriado. Mas tem a DEF normal. E você precisa buscar. Porque eu falei, eis-me aqui, então Deus vai prover. E a DEF
Deus provê na vida dos irmãos. A gente vê famílias restauradas. Não é perda de tempo. Hoje, falei deles, o Lucas e a Ianca estão podendo estar no som, porque Deus transformou a vida do Lucas. A Def, 7 horas. Sexta-feira, tô cansada, vou vir não. Trabalhei a semana inteira. Sexta-feira tem aquela festinha. Vamos na festinha. E a oração? Toda sexta-feira, 6h, eu já aumentei, 6h30 que vocês vão orar mais agora, hein? 7h30. Enquanto você, e eu também, que eu não consigo vir, não consegue vir ou troca por outra coisa, tem joelho no chão orando pela sua vida. E você pode vir, orar junto. Terça-feira, às 7h30, é aberto o culto de oração. E você é mais do que bem-vindo. Domingo que vem, temos culto. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Se programe para estar nas programações da igreja. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Aleluia. Aleluia. Erga suas mãos para o céu, para receber do Senhor. Não é da Sâmia. Não é de um pastor, não é do evangelista, é do Senhor. É que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.